Numa obra de arte do mestre Picasso, Guernica, vi tanta emoção, explodindo uma bomba de ódio, dividindo o povo de uma nação. E nas torres do meu pensamento, naquele momento, pintava Gaudí. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Vou mandar mais um recadinho para vocês, aqui do nosso livro. O livro não é meu, o livro é nosso. Sociedade Planetária Mundo Natural. Muita gente já tem, a maioria dos meus ouvintes aqui já me ligaram, já levaram o seu. Agora, se você não tem ainda, está na hora de você adquirir. É só ligar para mim, Código do Rio 21, telefone 996138938, e nós fazemos esse livro chegar até você nos 4 cantos do mundo, do Brasil, da nossa cidade. Você paga R$50 pelo livro, mais 20 de custos postais, e nós enviamos para você. Entre em contato comigo e adquira o seu. 21, Código do Rio, 996138938. O egoísmo é o joio que está plantado com o trigo, que é a fraternidade. Eles precisarão ser separados na hora da colheita da evolução da vida humana. Mateus 13, 37 e 38. O semeador é o filho do homem. O campo é o mundo. Quanto à semente excelente, são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do maligno. Jesus Cristo e a competitividade fraterna. O Brasil é o país do mundo com maior população católica. Também muitas outras religiões não católicas aqui praticadas têm por base o cristianismo. Desta forma, sendo ou não sendo religioso, é impossível neste país alguém não receber de alguma maneira influência do cristianismo, influência da moral cristã, influência dos ensinamentos de Jesus Cristo através dos evangelhos. Os ensinamentos atribuídos a Jesus Cristo nos são passados através de belas parábolas, importantes sermões, que ficam facilmente marcados e guardados em nossa memória. Muito embora saibamos que antes de Jesus, lá na China, por exemplo, se faça referência a um pensador chamado Mozi ou Modi, o fundador do moísmo, era uma espécie de humanismo que num tempo muito anterior a Cristo já se preocupava com as questões fraternas e humanitárias. Mozi ou Modi viveu aproximadamente entre os anos 470 e 391 a.C. e abordava o conceito da paz e do amor universal, a resolução dos problemas humanos sem a ação da guerra. Na sua corrente filosófica que marcou a China do seu tempo, Mozi ou Modi pregava a resolução dos problemas humanos sem a ação da guerra. Esse moço, no seu tempo, resolvia todos os conflitos da China com o seu pensamento não belicista, não belicoso, com o seu pensamento capaz de conciliar, de achar o denominador comum das diferenças e também conciliar os interesses na hora das contendas por causa de interesses do grupo A, B ou C, ou desse indivíduo ou daquele indivíduo. Também Zoroastro, ou Zaratustra, sábio persa, criador do zoroastrismo, religião que influenciou o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, viveu entre os anos 600 e 1000 a.C. e ficou conhecido pelo seu carinho para com os pobres. Zoroastro pregou uma visão positiva do mundo, baseada na pureza e na igualdade. O zoroastrismo fazia uma interpretação dualista do mundo. A grande questão do bem e do mal, colocadas por Zoroastro, se resolveria dentro da mente humana. O bom pensamento cria e organiza o mundo e a sociedade, enquanto o mau pensamento faz o contrário. Se numa sociedade o bem ganhasse o embate com a maldade na mente da maioria dos seus componentes, teríamos uma sociedade bem estruturada. Se acontecesse o contrário, teríamos uma sociedade decadente. Esse embate é travado no dia a dia, num processo dinâmico e progressivo. Se esses valores fossem incorporados, eu pergunto a vocês, e praticados pela humanidade em larga escala no presente, como seria o nosso futuro? Pergunta boa, né? Se esses valores cristãos, esses valores do Modi ou Mozi, esses valores do Zoroastro fossem praticados em larga escala na atualidade na humanidade, como seria o nosso futuro?
A sociedade competitiva fraterna, que nós falamos dela aqui nesse livro, lançamos ela para o mundo, tem na sua essência esses elementos da cristandade e de outros pensadores humanitários, como a divisão e o compartilhamento dos pães e dos peixes depois da multiplicação dos mesmos. O compartilhamento do pão e do peixe com o trabalho dos que vão pescá-lo e os que acumulam o peixe, porque muitas vezes o peixe vai parar na mão do rico. Os pescadores vão, encaram as borrascas, as grandes procelas nos oceanos, as calmarias, também nos rios, encaram as correntezas, as corredeiras, pescam, depois esse peixe vai parar na mão de quem não sabe nem pegar numa vara de pescar e nem jogar uma rede. É o sistema capitalista que faz isso. Então, o compartilhamento do pão e do peixe dos ricos, que com o trabalho dos pobres os multiplicaram para o seu uso pessoal. Eticamente falando, será preciso compartilhar esses pães e peixes com os que pescaram e botaram a mão na massa para que existisse essa fartura. Os que madrugam para fazer o pão e quem encara as corredeiras dos rios e o humor dos mares com suas calmarias e agitações para pescar o peixe, muitas vezes e quase sempre não dispõe desses recursos em quantidades suficientes para satisfazer suas necessidades. Não usufruem da fartura que ajudaram a produzir. E isso não pode estar certo. Nesse momento da viagem humana, se faz necessária a aplicação do que sobra das riquezas acumuladas nas mãos das elites econômicas do mundo num projeto de melhoria global da vida humana e do meio ambiente. Seja através da taxação das grandes fortunas, ou os próprios ricos podem também, se quiserem ser generosos, fazer projetos grandes de inclusão social com o que lhes sobra. Isso aí fica bonito, né? O próprio rico chegar, eu tenho dinheiro demais, vou aplicar parte do que eu tenho aqui para fazer projetos de inclusão social, de defesa da natureza. Ai, que coisa linda, né? Um rico fazendo isso. Só que a maioria não vai fazer. Por isso é que a taxação das grandes fortunas é o que terá que ser feito no futuro. Isso mudará o rumo da nossa história e evitará até a nossa extinção e grandes embates da humanidade no futuro, embates sangrentos da maioria que passa fome com a minoria que tem muito capital acumulado. Será uma espécie de freio de arrumação nesse mundo caótico e louco em que vivemos hoje. A globalização foi efetuada de maneira equivocada e por esse motivo a Terra abriga em sua superfície uma humanidade arrasada moralmente, onde o embate do bem com o mal claramente nos mostra que as forças malignas parecem que são momentaneamente vitoriosas, vencedoras. A aplicação dos recursos acumulados na Terra eu chamo de poupança da humanidade. É uma poupança da humanidade que está nas mãos de quem tem muito. E nós precisamos utilizar essa poupança para termos moradias funcionais, alimentação suficiente, cuidado com a saúde, a mobilidade, a dignidade dos pobres, a educação em larga escala e o cuidado com o meio ambiente. É imprescindível pensar a ecologia e a economia de forma integral, holística, incluindo nelas as dimensões humanas e sociais. Será esse o rumo natural que deveremos tomar para que a nossa existência não se torne cada vez mais vazia, perigosa, insuportável. No dia 3 de julho de 1980, o Papa João Paulo II proferiu um discurso em sua visita ao Brasil, onde ele dizia: uma condição essencial é a de dar à economia um sentido e uma lógica humanas. Vale aqui o que eu disse a respeito do trabalho. É preciso libertar os diversos campos da existência do domínio de um economicismo avassalador. É preciso pôr as exigências econômicas no seu devido lugar e criar um tecido social multiforme que impeça a massificação da miséria. Ninguém está dispensado de colaborar nessa tarefa. Todos podem fazer alguma coisa em si mesmos e ao redor de si. Quem falou isso foi João Paulo II, no dia 3 de julho de 1980, quando visitou o nosso país. Portanto, a fala dele tem tudo a ver com a sociedade planetária, mundo natural e a competitividade fraterna, quando ele diz: ninguém está dispensado de colaborar nessa tarefa.
Todos podem fazer alguma coisa em si mesmos e ao redor de si. Ainda que muito voltado para a questão da caridade, este discurso do Papa já trazia à tona a necessidade de uma nova ordem econômica com um sentido mais humano. A massa populacional lesada, roubada e explorada é a principal fonte das grandes riquezas acumuladas em poucas mãos. Numa sociedade capitalista equivocada, o poder de compra dita as regras e nada além do que é dinheiro tem valor. Nela, o mercado dita as regras e a liberdade individual tão sonhada é mentira, não existe. Nem para os donos do capital, nem para os que vendem sua mão de obra ou seus serviços para eles. Todos somos escravos do mercado e nenhum dos lados nessa relação vive feliz. O capitalismo como forma de promoção de uma vida saudável e feliz para os humanos é mentira. Como diz o pagode famoso de Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho, para todos nós, especialmente para a galera que contribui com a ala da força, com seu trabalho, com seus sonhos, com seus braços para construir uma sociedade errada. Pensando que está na mais perfeita ordem, sobra somente o quê? O bagaço da laranja. Vou tocar para vocês uma música bem bonita. Vou cantar para vocês, na verdade, a música Meu Estágio na Terra. Tudo a ver com o que eu falei. Nós estamos aqui passando um estágio. Ninguém é eterno, nós somos muito frágeis. Ninguém pense por ter muito dinheiro é dono do mundo, é dono da vida, é dono da natureza. Então, vamos pensar, refletir, meditar, porque quem pensa, medita e reflete, constrói uma vida melhor para si e para o seu entorno. Meu estágio na Terra, eu canto para vocês. Já não se perguntou o que está fazendo aqui. Quando a vida se apresenta como um sonho, faz a gente descobrir. O corre-corre dos mortais, não sei pra onde, é apenas ilusão. É o estágio da matéria que caminha em busca da evolução. O corre-corre dos mortais, não sei pra onde, é apenas ilusão. É o caminho do espírito que encarna para buscar a perfeição. Se passaremos longo tempo aqui na terra, ninguém pode afirmar. A carne é fraca contra a erosão do tempo, ela não pode lutar. Quem morre jovem não vê a névoa do tempo, seu cabelo esbranquiçar. Cedo ou tarde, nossos corpos e vaidades em pó irão se transformar. Quero aproveitar meu estágio na terra pra plantar o amor, protestar contra a guerra, ter sempre um sorriso nos lábios, ajudar o irmão. Então algum dia, se necessitar, diante do Filho do Homem ficar, de pé eu direi, cumpri minha missão. Quero aproveitar meu estágio na terra pra plantar o amor, protestar contra a guerra, ter sempre um sorriso nos lábios, ajudar o irmão. Então algum dia, se necessitar, diante do Filho do Homem ficar, de pé eu direi, cumpri minha missão. Já não se perguntou o que está fazendo aqui. Quando a vida se apresenta como um sonho, faz a gente descobrir. O corre-corre dos mortais, não sei pra onde, é apenas ilusão. É o estágio da matéria que caminha em busca da evolução.
Corre, corre dos mortais, não sei pra onde, é apenas ilusão. É o caminho do espírito que encarna pra buscar a perfeição. Se passaremos longo tempo aqui na terra, ninguém pode afirmar. A carne é fraca contra a erosão do tempo, ela não pode lutar. Quem morre jovem não vê a névoa do tempo, seu cabelo esbranquiçar. Cedo ou tarde, nossos corpos e vaidades em pó irão se transformar. Quero aproveitar meu estágio na terra pra plantar o amor, protestar contra a guerra, ter sempre um sorriso nos lábios, ajudar um irmão. Então algum dia, se necessitar, diante do Filho do Homem ficar, de pé eu direi, cumpri minha missão. Quero aproveitar meu estágio na terra pra plantar o amor, protestar contra a guerra, ter sempre um sorriso nos lábios, ajudar o irmão. Então algum dia, se necessitar, diante do Filho do Homem ficar, de pé eu direi, cumpri minha missão. Então algum dia, se necessitar, diante do Filho do Homem ficar, de pé eu direi, cumpri minha missão. Quem alguma vez já não se perguntou o que está fazendo aqui? Você, meu irmão, você, minha irmã, se pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Para que serve a minha existência? Qual o propósito da minha vida? Jovina Sebei Caetano diz assim: majestoso esse livro, Sociedade Planetária Mundo Natural. Eu estou adorando ler. Comprei e estou lendo. Todos deveriam ler esse livro que você chama de cartilha. É uma cartilha de bem viver. Viu, Jovina? É um livro simples, escrito numa linguagem que qualquer pessoa entende. Não precisa ler ele direto, você pode abrir, em qualquer ponto que abrir tem um recado, para você entender as coisas da vida. Muita gente acha que sofre porque está pagando pecado, sofre porque trouxe karma de outra existência, sofre por isso ou por aquilo. Tem muito sofrimento humano que não é espiritual, é físico e é provocado porque existe um sistema que não te dá a oportunidade de você ser feliz. E as pessoas entram nessa mentira. É um jogo sórdido que existia antes de nós nascermos, existe hoje, e se ninguém levantar uma voz para que as pessoas enxerguem, nós vamos continuar sendo escravos desse sistema. Tem uma abolicionista americana chamada Harriet Tubman, que ela disse: eu poderia ter libertado mais escravos se eles soubessem que eram escravos. Tem muita gente que não sabe que é escravo, mas é. Esse sistema capitalista que nós vivemos nele tem qualidades, tem algumas coisas bacanas, mas os defeitos do capitalismo provocam concentração de renda numa ponta e muita miséria na outra. Ou seja, no topo, poucos com muito, e na base, muitos sem nada. Essa contradição é que a gente tem que combater. O lado bom do capitalismo é que você pode empreender, que você pode botar um negócio, você tem talento para empreender, empreende. Esse é o lado bom. Agora, o lado ruim é você mal empreendedor, ou seja, bom para ganhar dinheiro, mas ruim para pagar. Aí você fica rico rapidinho, as pessoas vivem escravizadas a esse sistema, com medo de perder o emprego. E o que é que acontece? A miséria vem porque para cada pessoa que consegue uma colocação, tem 10 querendo o lugar dele e trabalhando inclusive por um preço menor. Então, essa é a contradição. Quando os grandes empreendedores entenderem que seus funcionários, que as pessoas que trabalham são parceiros do seu enriquecimento e distribuir melhor os seus lucros, aí nós vamos ter um capitalismo bacana. Eu aqui acho o melhor termo entre o comunismo, que seria uma sociedade onde os bens seriam comuns a todos, e o capitalismo, que seria o sistema onde os empreendedores vivem melhor. Então nós queremos ter empreendedores decentes, trabalhadores conscientes do seu valor
e entendendo assim, olha, eu não nasci para ser empreendedor, eu nasci para ser trabalhador, mas eu quero ganhar bem pelo que eu produzo, pelo que eu enriqueço o meu patrão. Só isso, se a gente fizer isso, nós vamos ter um sistema maravilhoso de vida na Terra. Então só eu que estou somente acordando as pessoas para pensarem isso. De um lado, os ricos, que sofrem muito também por causa disso. Você está pensando que é fácil você ser milionário? Eu digo assim, que sistema louco é esse? Que não permite que ninguém seja feliz, viva feliz. Que magia é esta que impede que deixemos de lado esse sistema louco que faz tanto o rico ser infeliz quanto o pobre ser infeliz? E a gente não larga ele, não tenta outra coisa? Por que que não tentamos outras possibilidades? Aí eu digo, elementar, meu cara, a parte rica desse sistema, em sua cegueira egoísta e insensível, mesmo vivendo infeliz por precisar destruir, submeter, explorar, dominar, acumular, não perder o acumulado, se expandir, sem tempo para amar, ser amado, trocar afeto, ter emoções nobres, confiar. Rico não confia em ninguém. E se convence que viver assim é bom. Apesar deles sempre acharem que só se aproximam deles, as pessoas se aproximam por interesse, se acostuma só a estabelecer relações do tipo tomar lá da cá, tudo na base do monetarismo, do dinheiro. Apesar de todas essas sujeiras, mas eu não estou falando de rico, tem gente que tem um carro, compra uma casinha ali, pensa que é rico, tem um apartamento, pensa que é rico. Eu estou falando é rico, meu filho. São as famílias que mandam no mundo, as pessoas que sentam em nota de $100 e a bunda vai para a estratosfera. É desse povo que eu estou falando aqui, tá? Não sou eu, você, que a gente sobrevive aqui no meio, não é da classe média, tá? Então, apesar dos ricos sempre acharem que só se aproximam deles por interesse, se acostumarem a só estabelecer relações do tipo do tomar lá da cá monetário, apesar de toda essa nojeira, eles se contentam com as contradições do sistema capitalista e preferem viver nele a experimentar algumas mudanças. Não sabe como é bom o compartilhamento das responsabilidades e dos bens da vida. Eles só entendem a vida pela ótica do ser dominado ou ser dominador, do ser rico ou do ser pobre, do ser infeliz com muito dinheiro ou não saber como ser feliz com o necessário. E é assim que esse sistema se perpetua. Os capitalistas se acostumam com seus equívocos e não se permitem experimentar novas alternativas. O pior de tudo, usam seu poderio econômico para que seus supostos privilégios, porque não é privilégio, cara que não tem confiança em ninguém, está com medo sempre, cercado de segurança, carro blindado, a casa dele parece uma fortaleza. Não é feliz, não pode ser feliz de jeito nenhum. Então, eles usam o seu poderio econômico para que seus supostos privilégios sejam perpetuados. Eles se refestelam com aquilo que Raul Seixas chamava de ouro de tolo. O Salvador daqui